Segundo o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, é permitida sim a transferência de pontos da CNH. E sobre esse assunto vou conversar agora com o juiz de direito José Xavier. Doutor, é permitida, mas quando se torna crime? Bem, na verdade não é exatamente permitida a transferência de pontos de uma pessoa para outra. O que é feito é a indicação do motorista que seria o real infrator. Até esse momento em que você faz a comunicação, o motorista proprietário do veículo, ele não tem ainda pontos lançados na sua carteira. Ele recebe uma notificação e caso ele não seja o condutor, ele indica num formulário próprio quem seria esse condutor. Então não é exatamente uma transferência de pontos, é uma indicação num formulário do CONTRAN para que a pessoa, o real condutor, seja apenado com a perda de pontos. Doutor, a gente tem visto que isso tem se tornado um negócio. Ou transfere para família, ou para amigos, ou para funcionários, empresas, por exemplo, e se aplica valor a isso. Quais as sanções aplicadas nessas situações? Bem, como eu disse, é um documento público, que a pessoa preenche para fazer essa, vamos chamar de transferência, que é a indicação do real condutor. Quando você preenche esse documento com um dado falso, você comete o crime de falsidade ideológica. Então, tanto o indivíduo que cede o nome, quanto esse indivíduo que é o real condutor, que estaria passando para um terceiro aquela pontuação, eles estão cometendo o crime de falsidade ideológica. Para esse tipo de crime, qual a penalidade? É de 1 a 5 anos de reclusão e multa. E tanto nos dois casos, tanto para o real condutor e para quem aceitou a indicação, por exemplo, qual que é a sanção aí? Sim, os dois inserem dados falsos no documento, porque os dois têm que preencher e assinar esse documento para fazer essa indicação do real condutor. Então, como os dois estão participando dessa inserção de dados falsos, os dois respondem. Alguns casos que nós temos aí, são casos, inclusive, que nós temos um intermediário nessa venda, ele alicia pessoas e transpassa de um para outro. Terceiro elemento, então, né? Terceiro elemento, um facilitador, vamos dizer assim. E esse também pode ser apenado, dependendo da situação, ele pode responder ou por falsidade ideológica ou por estelionato, mas a pena de um crime e do outro é a mesma, é de 1 a 5 anos. Pela sua experiência aqui no gabinete, no TJ, em Minas Gerais é muito comum esse tipo de crime, doutor? Bem, no dia a dia a gente não encontra muitos processos hoje com esse crime, mas a tendência é que passamos a ter mais. Primeiro que está ganhando uma relevância muito grande e despertando a atenção dos DETRANs, E segundo que os DETRANs já estão fazendo um trabalho de pesquisa, eles estão cruzando dados. Então fica muito fácil de perceber que um indivíduo foi indicado como condutor de um veículo A na cidade de Belo Horizonte, mas 2 dias depois ele estava dirigindo o veículo B em Uberlândia, 3 dias depois dirigindo o veículo C em Juiz de Fora, cada um com um proprietário diferente. Então isso vai chamar uma suspeita, levantar uma suspeita nesse cruzamento de dados e essas investigações vão passar, com certeza, a serem feitas agora.